A delegação do Internacional já está em São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e chegando na capital paulista, um desfalque importante. O volante Fernando ficou em Porto Alegre, com dores no ombro direito, fora da partida desta quarta-feira e uma dúvida para o jogo de domingo na Arena da Baixada, também pela competição nacional. Uma outra mudança na hierarquia, desta vez dos goleiros, também foi notada em São Paulo, mas a tendência é que tudo seja pontual. Robert Renan volta a ser relacionado no seu primeiro jogo, depois da cavadinha contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Gaúcho. E chegando no hotel, ele recebeu o apoio do solitário torcedor que aguardava a delegação colorada. A gente fala sobre o provável time do Inter para encarar o Palmeiras na Arena Barueri. E falamos também a respeito do presidente Alessandro Barcelos, que, em entrevistas a canais paulistas, falou sobre Eduardo Cudê, disse que existe um movimento para tentar derrubar o treinador e garantiu Maurício no Internacional nessa janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 16 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A delegação já está em São Paulo, onde o Inter encara o Palmeiras nesta quarta-feira. Na região de São Paulo, na Arena Barueri, o Inter está em um hotel em Guarulhos, cidade que fica ao lado, enfim, da capital paulista, bem próximo ali ao aeroporto. A delegação chegou por lá. E na chegada, o primeiro registro feito pelos repórteres que lá estão, e essas imagens elas são do Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, são em cima do único torcedor que foi recepcionar a delegação colorada lá em Guarulhos. Esse torcedor deu um grito de apoio para aquele que é a grande novidade na lista de relacionados do Internacional. O zagueiro Robert Renan, que volta a ser relacionado depois de ficar de fora dos jogos contra o Bahia e Real Tomayapo. E a ideia da direção colorada é recuperar o jogador novamente para que ele tenha um ambiente para voltar a atuar no estádio Beira-Rio. E o Robert Renan, ao chegar, ele recebeu um apoio do torcedor que disse: não baixa a cabeça, tô contigo, é isso aí, Robert Renan. Robert Renan ficou até um pouco assustado com a atitude do torcedor, mas ele recebeu esse voto de apoio já na chegada da delegação ao hotel em São Paulo, tá? O desfalque para essa partida fica por conta daquele que foi o principal jogador do Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, o Fernando. Fernando está fora do jogo, tá? O Internacional comunicou que o volante teve uma lesão no ombro direito e com isso ficou em Porto Alegre realizando o tratamento. Tá fora do jogo de quarta-feira contra o Palmeiras e vira uma dúvida para a partida de domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A gente sabe que é um jogo onde o Cudê vai precisar girar muito o elenco, por quê? É gramado sintético, existe um cuidado especial com esse tipo de situação. O Fernando pode voltar e estar à disposição nessa partida, mas isso não está garantido, vai depender da evolução dele ao longo dos próximos jogos, tá? Sem Fernando, com o Robert Renan na delegação, o time do Inter escalado deve ser esse aqui, tá? Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. O meio-campo de Thiago Maia, já que o Fernando está fora, Bruno Henrique, Maurício, e aí vai na ponta esquerda a briga entre Wesley e Wanderson, que está estabelecida no elenco do Internacional. Eu tô apostando no Wesley pelos últimos jogos, e aí o Wanderson talvez volte para a partida de domingo contra o Atlético Paranaense, mas é uma aposta. Tô apostando no Wesley no time titular. Na dupla de ataque, Borré e Alário, esse é um provável time do Inter para encarar o Palmeiras nessa quarta-feira, 8 horas da noite, um jogo muito importante para que o Inter se mantenha na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vencer o Palmeiras significa também vencer aquele que deve ser um adversário direto na briga da qual o Inter está disposto a lutar, que é o título do Campeonato Brasileiro, tá? Avançando, ainda falando sobre a delegação que chegou em São Paulo, uma outra novidade chama a atenção, tá? Na lista de relacionados, nos jogadores que chegaram em São Paulo, está
pela primeira vez relacionado o goleiro Fabrício. Fabrício, que foi contratado junto ao Nova Iguaçu, 38 anos de idade, está relacionado para a partida contra o Palmeiras. E fica pela primeira vez à disposição do técnico Eduardo Cudê. Só que o detalhe, Fabrício viaja como reserva de Rocher. E a gente até então tinha o reserva de Rocher, o Antony. A tendência é que seja só um rodízio de goleiros, tá? E o Antony depois volte a ser o reserva imediato do Rocher e quando o Rocher tiver um problema, seja o Antony o titular. Fabrício é o terceiro goleiro pela hierarquia, mas viajou o Fabrício e não o Antony para São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras. Tudo indica que seja apenas um rodízio feito pela comissão técnica do Internacional. Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo uma entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu para os canais ESPN. Nessa entrevista, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre diversos assuntos, entre eles Eduardo Cudê. Ele falou que existe um movimento de parte da imprensa para derrubar o técnico Eduardo Cudê e que críticas desrespeitosas ao ser humano são feitas ao treinador colorado. O presidente Barcelos também falou sobre outros assuntos, como arbitragem, revelou que teve uma ligação para a presidente Leila do Palmeiras para avisar que seria feito o protesto que o presidente acabou fazendo contra a arbitragem. Ele falou também a respeito do Robert Renan, já indicando que ele viajaria para São Paulo e buscaria-se com ele um processo de recuperação. Tudo isso está nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas eu quero trazer aqui no diário outra informação trazida pelo presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista para os canais ESPN, tá? Ele falou a respeito do meia Maurício. De acordo com Barcelos, essa informação que foi trazida pelo Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, competentíssimo colega, de que o Maurício pediu para sair e para que o Inter o liberasse em uma das propostas que chegou agora nessa janela de abril, o presidente de novo afirmou que essa informação não procede. Só que ele foi além. E ele disse que existem conversas com o Maurício e já está tudo muito bem definido de que o Maurício não sai agora nessa janela. E dificilmente sai na janela da metade do ano. A tendência é que o Maurício saia somente no final do ano, uma informação que o presidente já havia dito. E que, depois de todo o processo de eliminação do Campeonato Gaúcho, onde o Maurício foi um dos vilões, agora é confirmado. O presidente garante, segue na mesma linha, de que o Maurício vai ser vendido, não agora, e se buscará no final do ano a venda deste jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa quarta-feira de Campeonato Brasileiro. O Inter é nada favorito contra o Palmeiras pelas casas de apostas, tá? Odd do Palmeiras 1.69, empate 3.6, o Inter, a vitória, tá pagando 5.33. Vamos falar do Grêmio também contra o Atlético Paranaense, odd do Grêmio 2.37, empate 3.3, Atlético Paranaense tá pagando 3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!